A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Como vocês podem ver aqui pelo meu plano de fundo, né? Estou em Itajú Colônia, graças a Deus, a gente vai ficar mais uns dias aqui, se Deus permitir, obviamente. Eu estou com um pouquinho de dificuldade em relação às gravações, tá, gente? Cabecinha voada, esqueci o meu carregador do notebook. Então, não tem como editar vídeos, inclusive os canais que eu coloco, né, de meu esposo. Mas você pode procurar aí José Carlos Trovare, tá? T-R-O, Trovare, que vocês verão, né, cantor e compositor. Tem muitos louvores a Deus ali e Deus o abençoou, né, com dois dons, o de cantar e o de compor. Então, a maioria das letras ali é dele. Tem algumas historinhas antigas, né, de quando ele pertencia ao mundo, só para, como se diz assim, só para ter um parâmetro, porque muita gente o conhece. E aí quando chega só com os louvores, né, o pessoal fica meio em dúvida, não é, não é. Então eu acabei deixando, acho que 1 ou 2 vídeos ali, para que as pessoas que o conheciam da época, que ele fazia shows e tal, para as pessoas verem, né? E para que sirva de exemplo também, né? Porque afinal de contas, o meio que ele vivia, né, de bebidas e tal, e hoje as pessoas puderem ver que ele é um servo do Senhor, né? E o meu canal aqui, você pode entrar no vídeo aí no YouTube, que em cima tem o nome Veridiana Costa. Ao clicar nele, você já chega no canal. Por favor, se inscreva nos 2 canais, que ajuda no crescimento, e curta, compartilhe, comente, né? É sempre bom, porque assim ajuda o canal também. Pois quanto mais envolvimento, né, do público, mais propagado é o vídeo. Coisinha linda, minha netinha, né? Netinha postiça, né? Dani, meu amor. Me viu quando eu tava mexendo no YouTube. Me viu, olha a tia aqui. Coisa mais linda, né? Então, gente, estamos na leitura bíblica. Essa é a segunda leitura, né? Ano passado, se não me engano, em dezembro, terminamos a primeira leitura. A primeira leitura foi sequencial, ou seja, né, de acordo à sequência da própria Bíblia. Esse ano nós estamos fazendo diferente, estamos fazendo a leitura cronológica. Essa leitura é de acordo aos acontecimentos, né, conforme foi datados os acontecimentos. Nós estamos no livro dos Juízes. O livro dos Juízes, ele não é cronológico, tá? É o único livro da Bíblia que não é cronológico. Ele fala, sim, sobre os acontecimentos, mas não está na ordem de acordo de quando aconteceu. Mas, como dizem, né, a ordem dos fatores não altera o produto. O importante aqui é a palavra do Senhor e isso não muda, independente de que ordem esteja. Mais uma vez, desculpa em relação a mexer o celular e tal, porque o meu equipamento, como eu já comentei uma vez, ele não está bom, né? Essas coisinhas assim são muito frágeis, né? E esse negócio de ficar indo levando e trazendo, né? Itaju, Itabuna, acabou que a mãozona, né? Então, na hora de mexer ali, deu um probleminha. Lá dá para usar, mas com fé em Deus, logo logo eu compro um para deixar aqui também para facilitar. Lembrando que aqui eu não prego religião, não prego placa de igreja, tá, gente? Aqui, a palavra de Deus diz que ele não faz acepção de pessoas. Se Deus, que é o criador do mundo, né, criador de tudo que há,
Ele não faz acepção de pessoas. Imagine eu, uma réis mortal, tá, gente? Não sou pastora, né? Muitas vezes, muitas pessoas pensam nisso, pelo fato só dos vídeos. Aqui eu falo o que Deus me inspira. O principal é a leitura, é o que está na Bíblia. Às vezes eu faço algum comentário, falo sobre o meu ponto de vista, alguma coisa assim, a interpretação que eu tive no momento, mas é sempre baseada em Deus, tá? Isso não muda. E de vez em quando também eu falo alguma coisinha assim no finalzinho, sempre, não é sempre, mas quando eu fico sabendo sobre um novo golpe, alguma coisa, eu gosto de falar aqui nos vídeos também, para que as pessoas fiquem atentas. Afinal de contas, para o mal não existe limite, né? Se eles usassem as suas inteligências para ajudar o mundo, pelo menos 1% para ajudar o mundo, seria totalmente diferente do que é hoje. Mas vamos ao mais importante, que é a palavra do Senhor. Lembrando que estamos no livro dos Juízes, né? Nós ontem vimos a história de Sansão, terminou com a morte dele, né? Onde ele levou todos os filisteus ali, que ele apalpou as colunas ali, pediu a Deus mais uma vez que lhe desse força, simplesmente para executar aquele projeto ali. E ele fez isso, né? Deus o abençoou mais uma vez com força e Sansão, ao empurrar as colunas de sustentação, as quebrou e assim tudo veio abaixo, né? Acabando ali com os filisteus. E hoje o capítulo 17 fala sobre o sacerdócio particular de Mica. E havia um homem na montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançastes maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse sua mãe: Bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém a sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu o devolvo. Porém ele resistiu aquele dinheiro à sua mãe. E sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez dela uma imagem de escultura e uma imagem de fundição, que ficaram em casa de Mica. E teve este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez uma estola sacerdotal e terafins, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. E disse-lhe Mica: De onde vens? E ele disse: Sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Então lhe disse Mica: Fica comigo e seja meu pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, vestuário e o sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Gente, me desculpa em relação à leitura aí. O óculos aqui, eu não sei esse óculos multifocal, acho que só serve para atrapalhar um pouquinho a gente, né? A gente fica numa situação sem saber onde usar. Aí os danitas tomam Laís,
no capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte sua herança. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dentre eles, homens valorosos de Zorá e de Estaol, para espiar e reconhecer a terra. E lhes disseram: Ide, reconhecei a terra. E chegaram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço do levita. E dirigindo-se para lá, lhe disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é o que tens aqui? E ele lhes disse: Assim e assim me tem feito Mica, pois me tem contratado e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. E disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que segues está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia autoridade alguma do reino que por qualquer coisa envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham relação com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, os quais lhes disseram: Que dizeis a vós? E eles disseram: Levantai-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, e vós estareis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos, e ide para entrar a possuir a terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado e terra de grande extensão, porque Deus vô-la entregou nas mãos, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens munidos de arma de guerra, e subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá. Então chamaram a este lugar Maané-Dan até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Kiriat Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram a seus irmãos: Sabeis vós também que naquelas casas há uma estola sacerdotal e terafins, e uma imagem de escultura e uma imagem de fundição? Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então se dirigiram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, munidos com suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo 5 homens que foram espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura e a estola, os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com 600 homens que estavam munidos com as armas de guerra. Entrando eles então na casa de Mica e tomando a imagem de escultura, a estola, os terafins e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estáis fazendo? E ele lhes disse: Cala-te, põe a mão na boca, vem conosco e sê-nos por pai e sacerdote. É melhor ser sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo, de uma geração de Israel? Então alegrou-se o seu coração e tomou a estola, os terafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram. E os meninos, o gado e a bagagem puseram diante de si. E estando longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan e clamaram após os filhos de Dan, os quais vieram aos seus rostos e disseram a Mica: Que tens que tanta gente convocaste?
Então ele disse: os meus deuses que eu fiz, me tomastes juntamente com o sacerdote e partistes. Que mais que me resta agora? Como, pois, me dizeis que é que tens? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: não nos faça ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo mau não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan. Porém, Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo quieto e confiado. Os feriram ao fio da espada e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham relações com ninguém, e a cidade estava no vale que está junto de Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela, e chamaram-lhe Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Era, porém, antes o nome desta cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram-se para si imagem de escultura que fizera Mica por todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló. Agora imagina, né? O povo buscando, ainda perguntaram para o levita, né, o que Deus tinha a dizer em relação ao caminho que eles queriam seguir, né? O levita disse que o Senhor estava com eles, mas eles passaram e ainda pegaram, né, furtaram, aliás, roubaram, né, estavam armados, eles roubaram as imagens de escultura de Mica. Esse caso, como eu sempre falo para vocês, né, quando você for ler a Bíblia, o certo não é ler um versículo só, é ler no mínimo o capítulo inteiro. Mas aqui, um capítulo só não é o suficiente, porque aqui está contando o comecinho, né, da história de como tudo aconteceu ali, né, que os danitas primeiro o levita do Senhor, que foi a casa de Mica. Mica já tinha feito imagens e esculturas, né? E Deus diz: não fazei imagens e escultura, adorai somente ao Deus vivo, né, ao Deus único. Aí o que acontece? Aqui está dizendo sobre os acontecimentos, mas por si, esses dois capítulos, eles não contam a história completa. Então a gente tem que terminar de ler os capítulos aqui para realmente poder ter uma visão do que realmente aconteceu ali. Muitas pessoas, dependendo de suas crenças e tal, podem acabar usando esses dois capítulos aqui para falar sobre outras coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou continuar amanhã, porque aí amanhã vai falar exatamente sobre o levita, né? Que o levita, lembrando que o levita é o servo do Senhor. Levita, né? Os levitas são o povo separado somente para Deus, né? Somente para fazer as coisas de Deus ali. Então eles não têm criação, assim, eles não têm pastoreio, não tem um trabalho, vamos dizer assim, né? Não tem um trabalho particular. O trabalho deles é trabalhar para o Senhor. Então, quando o levita saiu aqui dizendo que iria por onde fosse conveniente, ali, obviamente, era Deus quem estava enviando ali por algum motivo, né? A gente muitas vezes fica naquele pensamento quando acontece alguma coisa, nossa, por que aconteceu isso, meu pai? Por que está tudo assim, né? O que eu faço? Mas lembre-se que nenhuma folha cai ao vento sem a permissão de Deus. Se algo está acontecendo, é porque Deus permitiu, e se Deus permitiu é porque ele tem um motivo. Lógico que muitas coisas podem acontecer sem nada Deus ter a ver com isso. Ele permite que aconteça porque nós temos livre-arbítrio. Então, quando acontece,
Muito provavelmente foram pelas escolhas que fizemos. Pois quando escolhemos andar no caminho do Senhor, lógico, como todo mundo, estamos aí à mercê de qualquer coisa. Mas quando estamos no caminho do Senhor, Ele nos guia, né? Ele nos mostra o caminho que devemos seguir. Então, se Ele mostra para nós virarmos à direita e a gente decide virar à esquerda, nós estamos colocando a nossa vida em risco. E principalmente a nossa salvação. A nossa vida, porque se fosse pela direita, Deus sabe o que iria acontecer ali, Ele tem um propósito. Mas como eu não obedeci, então já começa por aí, eu não obedeci ao Senhor. Então no dia do julgamento, isso vai contar contra mim. E segundo que eu fui pela minha própria cabeça, virei à esquerda. Então, Deus sabe o que vai acontecer ali pelo caminho da esquerda. Mas ele não me revelou porque não tinha mesmo que revelar. Ele revelou para eu ir pela direita, eu que decidi ir pela esquerda. Então, se eu fui pela esquerda, eu estou à mercê do que pode acontecer ali. E Deus nada tem a ver com isso, né? Foi a minha decisão. Por isso que Deus sempre diz: segui o meu caminho, não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quando Ele quer que nós façamos algo, Ele sempre Ele sempre usa dos poderes dele para nos revelar, seja através de uma liderança religiosa, seja através de um amigo, seja através de uma mensagem, até mesmo na TV, uma mensagem, alguém ou um desconhecido na rua, né? Eu já ouvi casos de que uma pastora, ela estava fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, ministério forte, mas o que acontecia? Visivelmente ela não via resultado. Por quê? Porque a igreja não estava cheia. Então chegou um dia que ela estava, sabe, daquele jeito ali. E ela brigou com Deus. Ela brigou com Deus ali no púlpito. Falou: eu não quero saber de mais nada, eu entrego tudo, não vou mais ficar atrás desse povo, que esse povo é um povo obstinado, um povo maldoso, não quer saber de nada, quer viver para ir para o inferno, então que vai, eu não vou me intrometer com nada, que não sei o quê. Sabe? Abriu mão da sua vocação, do seu dom, né? Porque Deus deu o dom a ela. E quando ela saiu na rua, um pedinte na rua chamando-a. E chamando-a pelo nome. Eu não me lembro o nome dela, mas chamando-a pelo nome. E ela não dando atenção. Até que, quando chegou um momentinho, ele se atravessou na frente dela e falou: Fulana, não escuta o meu chamado? E ali ele falou: eu sou dono de tudo, eu sou o Criador, e o que você está fazendo é para minha glória, não para a sua. Então, quando eu disser vá, vai. Quando eu dizer fica, fica. Não precise que você vê o resultado de suas obras, porque até, se eu não me engano, gente, vocês sabem, minha cabecinha não é muito boa, né? Não lembra muita coisa. Mas eu não lembro, acho que foi Pedro, se eu não me engano, que falou assim: não me deu muito nem um pouco, né? Não me deu muito para que eu não me vanglorie, e não me deu pouco para que eu não blasfeme contra ti, achando que está faltando. E Deus deixou isso bem claro para ela. E ali ela chorou, pediu perdão a Deus e tal, e obviamente se voltou a Deus. Mas eis a questão. Então, nós somos salvos não pela obra. A obra, é bom fazer a obra? Sim, temos que fazer a obra. É a nossa obrigação como filhos de Deus. Fazer a obra, divulgar a palavra do Senhor, apresentar Deus a quem necessita. Aliás, a quem necessita não, a todos, né? Independente, porque todos nós necessitamos de Deus. Muitos não sabem disso, infelizmente. Então a gente tem que lutar muito, se engajar bastante com essas pessoas para que Deus abra os seus olhos e elas possam ver que realmente necessitam de Deus. Sim, mas o nosso salvamento não é pelas coisas que fazemos, né? O nosso salvamento é pela graça do Senhor, simplesmente pelo amor de Deus, que é um amor sublime, sobrenatural, um amor inigualável. Pode uma mãe se esquecer de seu filho, mas Deus jamais esquecerá de nós. Então nós temos uma obrigação com Deus.
e temos que permanecer firme no Senhor. Os tempos estão acabando, a gente vê isso pelas coisas que vêm acontecendo, mas permaneça firme no Senhor, porque eu te garanto que no final valerá muitíssimo a pena, né? Se livrar de toda esse mundo cruel, tanta maldade, né? Tanta perseguição, desrespeito, doenças, tristezas, mágoas e poder viver plenamente feliz e tranquilo ao lado do Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem. Senhor, eu peço a ti por essa pessoa que está orando comigo. Eu peço, Pai, que eu una a minha fé com a fé dela, Senhor, e em nome de Jesus, Pai, que quebre todo o mal direcionado a ela, Senhor. Seja na saúde, seja nas finanças, seja no âmbito familiar, seja no seu lar, seja no seu espírito, no seu coração, no seu psicológico, toda enfermidade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Tanta gente sofrendo com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, Pai. O estresse está afetando muita gente, Pai. E em nome de Jesus, eu peço a Ti, Pai, por essas pessoas que estão andando nesse caminho, Pai, que estão perdidos nesse caminho, Senhor. Que o Senhor, Pai, se mostre a elas, Senhor. Abra os seus olhos para que elas te vejam, Pai, e possam sentir a tua presença, sentir a tua glória, Pai, e assim saber que quem luta contigo, Pai, a vitória é garantida, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade. Peço a Ti pelos Teus filhos, por favor, Pai, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.